Vamos lá. Entendidos os registros, a importância deles, os tipos de ocorrência, como vimos anteriormente, o próximo ponto é como fazer esses registros, como colocar essas ocorrências, como estabelecer a comunicação dessas ocorrências entre as partes. E agora nós vamos então passar aqui por alguns instrumentos, alguns meios, né? Nós podemos até definir como algumas ferramentas que permitem, né, são adequadas e instituídas para estabelecer essa comunicação entre as partes. Nós vamos começar, né, colocando e citando um dos principais instrumentos de registro que deve ser utilizado no caso de execução de obras, que é o Relatório Diário de Obra, o RDO. Esse é o principal instrumento de registro, pois está diretamente ligado ao empreendimento, faz parte do cotidiano, está ali no dia a dia, é um instrumento reconhecido pelas partes, é preenchido pelos envolvidos diretos, tem o campo da contratante, tem o campo da contratada, certo? Deve constar todas as atividades desenvolvidas, né? Não só os fatos, né, que geram desvio, mas na verdade todos os fatos que aconteceram. É uma fonte de referência de informações para suprir, né, uma série de outras áreas, né, que dependem desses dados, como por exemplo o planejamento, né, que monta os relatórios que são utilizados pela gestão e por aí vai. Nesse relatório são informados os equipamentos mobilizados, o número de funcionários, a categoria dos funcionários, a função, as condições climáticas que ocorreram no dia de execução dos trabalhos, né? E também qualquer outro ponto que de uma forma ou de outra enseja alguma relevância na execução das atividades. Então o relatório diário de obra é um dos elementos fundamentais e uma das fontes de registro, um dos instrumentos de registro mais importantes dentro desse conceito. Por isso até que eu começo a falar desses instrumentos de registro através do RDO, tá certo? Ou seja, traz aquele contexto. Os registros têm que ser feitos na sequência da ocorrência dos fatos. Os fatos acontecem cotidianamente, acontecem diariamente. E o relatório diário de obra é o instrumento de registro que está mais próximo desse cotidiano e que, sem dúvida, tem uma relevância fundamental e deve ser utilizado. Tá certo? Bom, um outro instrumento de registro importantíssimo também são, né, as atas de reunião. Né? Nas atas, também se encontra uma forma eficaz de se fazer um registro. Em alguns casos, até um registro mais elaborado, um registro mais formal, né, de alguma situação. E também ela tem uma característica de reforçar uma determinada colocação, que seja um alerta, né, que seja uma cobrança, que seja a identificação do não acontecimento de uma determinada predecessora que impede a sequência da execução de uma atividade, né, e também funciona como um instrumento de resposta, né, para alguma colocação que possa ter sido feita. Todos esses instrumentos citados, o RDO, a ata de reunião, eles são utilizados simultaneamente, né, no mesmo momento pelas duas partes, que ambos estão envolvidos, né, na elaboração e na introdução do conteúdo que está sendo feito ali. Então eles são muito dinâmicos e fazem parte do dia a dia. Nessa sequência, aí até já saindo dessa particularidade de ser um instrumento de registro comum, né, feito pelas partes simultaneamente, existem as cartas, as correspondências, né, as notificações, né, por escrito, onde também encontra-se aí uma condição de formalização muito efetiva, né, para determinadas situações. Os registros feitos através de uma carta possuem uma natureza mais específica e formal, tá certo? De forma geral, né, é aconselhado quando, né, um determinado desvio acontece, e esse desvio ele é mais grave, ele tem um impacto mais relevante,
né? Também numa situação onde se deseja antever alguma situação, né? Com prazo de antecedência adequado, sendo feita uma colocação com antecedência, prevendo algum fato futuro, informando, avisando, né? Ou em outras situações, servindo como um instrumento de notificação em relação a alguma irregularidade ou em relação a algum descumprimento, né? De alguma obrigação, né? De alguma das partes, né? Em relação ao que foi previsto, ao que foi colocado dentro do contrato, dentro do acordo, da combinação que foi feita. Esse registro permite também atingir uma gama mais abrangente de gestores da parte notificada, tá certo? As cartas também são utilizadas como um instrumento de resposta, né? Muitas das vezes, né, o que acontece é isso. Uma das partes recebe uma correspondência, uma notificação, né, através de uma carta, e a forma adequada de se fazer a resposta desta notificação, dessa correspondência, é através de uma outra carta, que seria uma carta-resposta, né? Geralmente faz parte do corpo, né, do encaminhamento da carta, né? Até citando lá no referência, né? Referência, sua correspondência, número tal, da data tal e por aí vai. Então, é um instrumento forte, né? Um instrumento forte de registro, robusto, e que tem uma formalidade aí muito grande, um valor, todos têm, a ata, o RDO, a correspondência, valores legais aí, né? Que trazem uma garantia de que o tema que foi abordado tem essa evidência, tá certo? Um outro instrumento, né, muito utilizado e que traz aí, de certa forma, um dinamismo, né, muito grande para a comunicação entre os gestores, entre os envolvidos do contrato, são os e-mails, né, as correspondências eletrônicas, né? São importantes e funcionam também como registro, são válidos, né, são reconhecidos, né, e não tem dúvida em relação ao teor de um assunto tratado através de e-mails, né? De forma geral, os e-mails são interessantes para se fazer os registros e orientações, né, verbais que muitas vezes são feitas. Em algumas situações ocorrem tratativas verbais, né? Existe a necessidade de se fazer isso, assim, assim, assado, não está sendo possível por causa disso, disso e disso, né? Uma situação que gera ali um determinado impacto na frente de serviço, as partes se comunicam, né, verbalmente ali, e numa sequência disso daí se envia um e-mail, né? A parte que originou, né, essa demanda de uma necessidade de tratativa verbal, faz um e-mail, fala, conforme tratativas, né, em reunião de campo, em encontro de campo, né, onde estava se verificando determinado assunto e tal, registramos, né, o que ficou acordado, isso assim, assim, assado, coloca as premissas dentro do que se conversou, e isso aí traz um amparo, né, para aquela negociação que foi feita de forma verbal, tá certo? Dessa forma, o e-mail funciona como um registro instantâneo, né, mantendo as partes informadas, né, com muito dinamismo, né, no envio e na resposta, né, e esclarecendo muitas vezes instruções, né, que foram passadas de uma parte ou da outra, né, enfatizando algum alerta, enfatizando alguma colocação que foi feita e buscando ali manter, preservar os direitos das partes que estão envolvidas nessas negociações, tá certo? Então o e-mail tem essa característica e também essa importância. Na sequência, nós podemos colocar aqui os relatórios, tá certo? Os relatórios já têm aí uma característica de ter uma periodicidade mais espaçada, né? Trazem registros, talvez semanais, quinzenais ou mensais, né? Do andamento do projeto, né? E de certa forma fazem um resumo, né, dessas situações que ocorreram ali dentro do cotidiano, né? Onde é válido ressaltar o que ainda não foi resolvido, né? O que já foi resolvido fica constando como um registro, como um acompanhamento, né, dos fatos que estão acontecendo dentro da execução do contrato. E nesses relatórios, né, além desse tipo de informação,
constam todos os outros, né, relacionados ao monitoramento e controle do avanço do planejamento, né, das questões documentais, das questões de qualidade, segurança, meio ambiente, etc., que estão envolvidos, né, em todo esse contexto aí que nós estamos citando, ok? E também, na sequência aos relatórios, né, geralmente projetos maiores, né, são feitas reuniões de apresentação do projeto, né, também na maioria das vezes mensalmente, né, em alguns casos com periodicidade diferente, mas nessas reuniões estão reunidos, né, pessoas de nível além do operacional, pessoas do nível gerencial, diretorias das empresas, etc., onde são apresentados, são colocados aí aspectos gerais do projeto, né, de acompanhamento e também questões relacionadas às possíveis ocorrências e fatos que levem aí à necessidade de algum acordo e geram ali talvez um ambiente, né, uma situação onde estão pessoas com alçada de decisão maior, né, que tem a visão estratégica do contrato, do projeto, do empreendimento, de poderem conduzir, né, uma negociação e chegar aí a um acordo para a continuidade da execução das atividades e evitar aí possíveis interrupções, tá certo? Bom, esses seriam, né, os instrumentos principais de registros, né, que trazem uma certa formalidade ao contexto, né, da importância do registro, né, do papel do registro dentro da administração contratual, dentro da gestão de projetos, da necessidade das evidências, né, da necessidade da robustez das informações para que funcionem e forneçam o embasamento que é necessário para a continuação das negociações, continuidade das negociações e a busca aí por se ter uma sequência das atividades. Por quê? Dentro do empreendimento, a pior situação que existe é a da paralisação. A paralisação de qualquer serviço, a paralisação de qualquer atividade traz sempre muito dano. Agora, continuar com situações adversas, né? Com fatos que levam à modificação da forma, que trazem reflexo ao equilíbrio econômico-financeiro, também traz dano. Então, o ideal é ter celeridade, é ter a informação, ter o registro, ter os meios de se fazer isso, para se buscar chegar numa solução o mais rápido possível, ok? Bom, então estão aí as principais fontes de registro, os principais instrumentos que podem ser utilizados aí dentro da realidade de cada projeto, dentro do tamanho de cada projeto, dentro da forma como o contratante e contratado entendem, né, em comum acordo que é adequado para se resolver os pontos que surgirem, ok? Então, com isso a gente aborda aí mais um ponto desses itens que nós estamos falando a respeito da gestão de registros. Bom, nesse caso, o que se procura fazer é agrupar essas informações em uma planilha, né? Nós até classificamos, né, e indicamos aí uma planilha de controle de registros, né? Essa planilha tem como objetivo organizar de forma matricial os registros realizados durante a execução do contrato. Isso é feito através da descrição dos eventos e ocorrências que são elencados em colunas, né? Com a informação do número do relatório, por exemplo. Tem um relatório diário de obra, número tal, a data desse relatório, o número de uma carta, a data dessa carta, qual que é o assunto, tá certo? E isso é colocado em uma planilha que através, né, muito utilizado, claro, sempre o Excel, né, que através dos recursos que esse programa traz, é possível classificar, ordenar, filtrar, de forma que se localize, né, a informação, né, dentro desse contexto aí das diferentes formas de registro que existem. Então, isso traz uma celeridade, traz uma dinâmica melhor na localização dos registros à medida que eles são necessários. Tá certo? Então, assim, é importante ter o registro, é importante fazer o registro na hora certa, é importante que ele esteja no instrumento adequado e que também esteja organizado. E que essa organização tenha uma rastreabilidade, né? Tenha ali um tratamento, né? Como se fosse um banco de dados, tá certo?
que permita uma localização em tempo satisfatório para que seja possível a utilização desse registro. E isso, como colocamos, né, pode ser feito aí através da utilização de planilhas, tá certo? Ou seja, nós pegamos uma planilha, colocamos na coluna, né, o número de referência, data, uma observação, o tipo do documento, né, e podemos colocar, inclusive, quais as principais ocorrências, elencar as ocorrências também. E a partir disso, colocar os registros nas linhas, né, os instrumentos de registro nas linhas dessa planilha. E com isso a gente tem uma matriz, né, e uma vez essas informações estando estruturadas dessa forma, é possível, né, que se encontre o que se está procurando, aquela informação necessária, de uma maneira rápida e adequada, né? É importante pensar nisso também para ter uma efetividade, né? Para fechar esse ciclo que leva ao uso adequado do registro dentro do contexto da administração contratual.